Esse é mais um DVD que é gravado para você, pastor de grupo de oração, ou então para você que vai pregar no grupo de oração, com esse tema que é importante para nós e, portanto, nós vamos dar um pouco os parâmetros para essa pregação. Claro que aqui eu vou fazer como se estivesse pregando para a própria ovelha e você vai poder seguir o exemplo dessa pregação e o conteúdo e poder reproduzir para o grupo de oração, claro, adequando um pouco a realidade de cada grupo. Nós podemos começar a nossa reflexão partindo da palavra de Deus em Atos 4, 23, 31. Atos 4, 23, 31. Vamos ver como os discípulos chegavam à intimidade com Deus, como também à comunidade primitiva, a partir de uma oração comunitária. Esse trecho que nós vamos ler é um trecho que parte da libertação de Pedro e João, que estavam presos e foram libertos e se juntaram à comunidade cristã, logo ali no início da comunidade primitiva. Quando os apóstolos se viram soltos, procuraram os seus e contaram tudo o que os sacerdotes-chefes e anciãos lhes tinham dito. Sabendo disso, todos juntos aclamaram a Deus, orando assim: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles existe. Tu disseste pelo Espírito Santo e pela boca de nosso pai e teu servidor Davi, porque ficaram furiosas as nações e os povos planejaram coisas absurdas. Os reis da terra se revoltaram e os governadores se aliaram contra o Senhor e contra seu Messias. De fato, nesta cidade, Herodes e Pilatos se aliaram com os pagãos e a gente de Israel contra o seu servo Jesus, que tinhas ungido, para fazer tudo o que teu poder e tua vontade tinham decidido de antemão que acontecesse. E agora, Senhor, presta atenção às suas ameaças e ajuda teus servidores a anunciarem a tua palavra desassombradamente. Ao mesmo tempo, estende tua mão para que se realizem curas, milagres e grandes prodígios, em nome de teu santo servo Jesus. Quando acabaram de fazer a oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Que nós vemos aqui que no momento de grande tribulação da comunidade primitiva, eles se reúnem para orar juntos. Interessante ver que quando Pedro e João saem da prisão, eles não vão simplesmente para um lugar isolado para rezar e pedir consolo a Deus, força a Deus. Eles vão ao encontro da comunidade, porque ali Deus fala fortemente, poderosamente. E quando eles começam a rezar, a primeira coisa que eles fazem é invocar o nome do Senhor, inclusive citando as Sagradas Escrituras. E cheios de fé, eles clamam ao Senhor que renovem o vigor deles. Estende a tua mão para que se realizem curas, milagres e grandes prodígios, em nome de teu santo servo Jesus. Então é interessante ver como eles vão para diante do Senhor com uma sede muito grande. Eles vão para diante do Senhor com um clamor profundo no coração deles, invocando nessa oração as promessas de Deus, a partir da palavra de Deus. E ali, a partir desse clamor, na união de todos aqueles cristãos, o Senhor age poderosamente. E outra coisa que nós vemos nesta palavra, eles começam a oração, logo depois do clamor, com louvor ao Senhor.
teu santo servo Jesus, que tinhas ungido, para fazer tudo o que o teu poder e tua vontade tinham decidido de antemão que acontecesse. Então eles vão exaltando o Senhor, até que o Espírito Santo vem e age com poder na vida deles. E os transforma e renova, né? É tão poderoso que o lugar tremeu. Aqui nós vemos um modelo que nós devemos seguir nos nossos grupos de oração. Nas nossas orações comunitárias, no momento da oração comunitária do nosso grupo de oração. Ali é um momento em que nós devemos experimentar de modo renovado o poder de Deus. Toda a experiência de Deus deve se renovar ali naquela oração. Na verdade, todo grupo de oração deve ser uma experiência de Tabor. Aquela mesma experiência da transfiguração do Senhor, que diante dos discípulos se mostra como o Senhor de tudo, e aquela luz, que era mais branca do que qualquer luz, enchia o coração dos discípulos de temor e tremor, um santo temor de Deus, um fervor novo, um amor novo pelo Senhor. Essa deve ser a grande meta de uma oração comunitária. Que cada pessoa tenha uma experiência nova com o Senhor. Que cada pessoa seja renovada em seu amor para com Deus. Então é para isso que nós temos a oração. E o Senhor fala também comunitariamente, porque nós somos comunidade. Vamos ver, né, durante a Filoteia, ou já vimos também, que o Senhor fala na nossa oração pessoal, o Senhor fala no nosso estudo bíblico. Tudo isso vai gerando uma intimidade, né? Nós vamos vivendo essa filoteia, né? Essa amizade com Deus. Mas também na oração comunitária é um momento muito especial de experiência com Deus. Uma experiência toda particular, porque quando nós nos reunimos para escutar a Deus, Ele fala com muito poder. Na verdade, como diz o próprio Evangelho, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, escutarei, né, a prece desse povo. Então o próprio Jesus nos convida a vivermos essa dimensão comunitária da oração. É na oração comunitária que o fervor do meu irmão me contagia, que eu recebo a oração do meu irmão e que também eu rezo pelos outros. Quantas vezes nós já não fomos renovados numa oração comunitária, numa oração do grupo de oração? Estávamos ali, chegamos às vezes arrasados na batalha da vida cristã mesmo, cansados, né? Cansados nas lutas contra as tentações, às vezes influenciados pelas mentalidades do mundo, às vezes já partindo mais para o lado de lá do que para o lado de Deus. E aí quando a gente chega ali, que o Espírito Santo age poderosamente, ali o coordenador vai ministrando e eu vou me deixando envolver pela ação do Espírito Santo, vou sendo mergulhado numa unção nova e o Senhor vai agindo, vai falando e nós vamos vivendo isso que nós lemos nos Atos dos Apóstolos. O Senhor vai realizando libertações, curas, milagres. Quantas vezes não já rezaram por nós e nós saímos renovados? Então nós já temos por experiência de que a oração comunitária é esse momento de poder de Deus. É na oração comunitária que o poder de Deus se manifesta em profusão pela efusão do Espírito Santo e pelos dons carismáticos. Quantas profecias não já nos reergueram? Quantas palavras de ciência não foram motivo de cura para nós? Quantas vezes um grupo que está arrefecido, depois de uma oração poderosa, onde todos se abriram à ação do Espírito,
não dá uma guinada assim na história do grupo e o grupo recomeça, retoma com um novo fervor. Toda oração comunitária deve ser transformadora, deve ser essa experiência com o Senhor. É por isso que na oração comunitária, cada ovelha deve pôr todo o seu coração. Ali é um momento onde nós nos retiramos do mundo. Trazemos a nossa vida para a oração, é claro. Não queremos fazer somente uma oração desencarnada. Não é que nós queremos esquecer da nossa vida para rezar. Mas, na verdade, o que nós queremos é tirar tudo o que ocupa o lugar de Deus. Nos meus pensamentos, na minha imaginação, nas minhas preocupações. Às vezes a gente chega tão cheio de preocupações na oração comunitária que a gente precisa mesmo ali daquele momento da fraternidade, momento do louvor. E a gente vai falar nos diversos momentos que tem numa oração comunitária. Para ir saindo dessas preocupações e ir colocando o coração em Deus. Ir colocando o coração em Deus. Ir entrando na unção da oração, como a gente diz. Para poder ter uma verdadeira experiência com o Senhor. A oração comunitária também é um momento de nós renovarmos a dimensão carismática da nossa espiritualidade. Nós sabemos que nós vivemos uma espiritualidade carismática. Nós somos um carisma de louvor e de escuta de Deus. Uma vocação na igreja, uma espiritualidade na igreja, carismática, onde o Espírito Santo age com poder. Porém, muitas vezes, quando eu vou vivendo só a minha vida pessoal e só o meu estudo bíblico, e não começo, e deixo, vamos dizer assim, de frequentar as orações do grupo, um grande risco é que vai arrefecendo a minha vida carismática. Eu vou me tornando aquele cristão mais distante do Espírito Santo. Porque na oração comunitária onde nós clamamos juntos, vem Espírito Santo, renova-me, transforma-me, faz de mim uma nova criatura. Como nós lemos, vem operar os teus milagres, Senhor, em nome do teu servo Jesus Cristo. Então a gente pode ir entrando na nossa reflexão. Tudo isso que nós falamos é sobre a importância da oração comunitária. Então, na pregação, o primeiro tópico seria essa importância da oração comunitária. Até aqui, nós falamos dessa importância. Um segundo tópico é como o grupo de oração pode rezar bem a oração comunitária. Então, nós vamos começar a refletir um pouco aqui sobre como é que um grupo vive bem esse momento da oração comunitária. A nossa oração comunitária, ela não é uma formulazinha assim, um rito que tem que ser seguido passo a passo. Ela, na verdade, é uma condução do Espírito. Ninguém pode amarrar uma oração comunitária numa sequência lógica. Porém, de tanto vivermos essa espiritualidade, nós vamos vendo que o Senhor tem uma dinâmica própria para ir fazendo as pessoas entrarem na graça da oração comunitária. Então, nós vamos seguir uma sequenciazinha aqui, que geralmente as orações comunitárias seguem, mas não para amarrar o espírito e dizer que tem que ser assim. Primeiro o momento de fraternidade, depois o momento de louvor. Momento 3, momento da escuta. Não, não é isso. Mas, na verdade, existe uma dinâmica, que a gente pode aprender essa dinâmica, sempre nos abrindo ao que o Senhor quer fazer de novo naquela oração. Sempre tem um novo de Deus numa oração comunitária. Porque se a gente for seguir um ritozinho, então não é oração carismática, é outro tipo de oração. Então a gente pode falar um pouco do momento da fraternidade, aquele momento onde os irmãos cantam uns para os outros, cantam olhando uns para os outros.
Esse momento, claro que ele quer primeiramente unir os irmãos, gerar, como diz o próprio nome, gerar essa fraternidade mesmo, que os irmãos possam se encontrar, que aquela comunidade vá tomando consciência que está vivendo um momento comunitário. Eu não estou ali para rezar, não é cada um rezando no seu mundinho, mas a gente sai de nós mesmos para encontrar o outro não, para encontrar Deus, mas junto com os outros. Então, um momento comunitário. Muitas vezes, nesse momento, é que a pessoa vai se desligando mais um pouco lá de fora, vai se encontrando com os irmãos. Aquele irmão que chega, às vezes mais desanimado, vai recebendo o ânimo dos irmãos. Aquele sorriso dos irmãos vai fazendo ele sair de si. Tudo isso é uma dinâmica própria do Senhor, que pela providência de Deus a gente vai aprendendo, né? Um irmão cantar para o outro, né? De dois em dois, como a gente diz, né? Isso daí vai tirando o irmão dele mesmo, vai fazendo ele acordar que para além do mundo dele existe o outro, existe o irmão. Vai fazendo ele sair de si para amar o outro, não é só para ele receber. E aí, esse momento de fraternidade, ele bem vivido, né, no seu devido tempo, não devemos nos alongar demais nesse momento da fraternidade, né? Ele bem vivido, ele, vamos dizer assim, torna aquele grupo um grupo compacto, une as pessoas para elas se voltarem juntas para Deus. Muitas vezes o Senhor nos conduz, depois do momento de fraternidade, a um clamor ao Espírito Santo. Que o Senhor venha e envie o seu Espírito Santo para nos conduzir, para nos renovar, que aquela oração não seja uma oração simplesmente humana, mas seja uma oração ungida, seja uma oração conduzida pelo Senhor. Que o Senhor conduza não só o coordenador, mas conduza cada coração, impulsione cada coração, inflame, inunde. Então é para isso que existe o clamor ao Espírito Santo. E nesse momento de clamor, claro que o Espírito virá na medida da nossa sede. Santa Teresa d'Ávila, falando da oração, né? Não só da oração comunitária, mas da oração como um todo, ela diz que o Senhor sempre doa como que uma chuva em abundância. E cada um recebe de acordo com o depósito que leva para aquela oração. Se eu levar um dedal, esse dedal vai encher. A gente já ouviu falar dessa comparação, né? Se eu levar um balde, o Senhor vai encher. Se eu levar um tanque, o Senhor vai encher. Se eu abrir a minha alma toda, que é muito mais do que uma piscina, o Senhor vai encher também. Então, o nosso clamor deve ser esse clamor intenso. Claro, ser intenso não significa gritar. Não significa que vai ficar todo mundo gritando, né? Mas significa fervor, intensidade de coração. Né? Colocar todo o meu ser ali, querer mesmo, vem Espírito Santo, renova-me com sede, pedir como quem tem sede. Né? E esse clamor ao Espírito Santo é para nós entrarmos na unção da oração. A oração comunitária ela tem unção. Aquele clima espiritual, interior e exterior, que o Espírito Santo vai gerando, que a gente vai sendo tomado pela presença de Deus. É muito importante que todos vão se deixando envolver por esse clima de oração profundo, por esse clima de oração comunitária. E aí é importante a gente entender também, né? Esse clamor, ele tem um momento da oração, né? Aí é de acordo com o que o Senhor for conduzindo, não existe fórmula. Né? Tem o momento da música, né? Uma música ao Espírito Santo. Tem o momento de eu clamar com minhas próprias palavras. Mas aqui eu queria destacar em especial o momento em que nós clamamos em línguas.
E a oração em línguas está presente nesse momento, mas está presente em muitos outros momentos da oração comunitária. E aí é importante a gente saber que oração em línguas não é algo automático. Não é uma coisa que você liga o botão, aí começa a xabariá, labariá, 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 depois desliga e pronto. Não é assim. E esse botão que a gente está falando aqui pode se traduzir de muitas formas. Por exemplo, às vezes tem orações que são ministradas com microfone, né? Então tá lá no grupo de oração, assim, ninguém nem indica, né? Muito, mas nas grandes reuniões tem que ser no microfone mesmo, né? Então tá lá a pessoa orando em línguas no microfone, chama Maria, Maria, na hora que ela tira, todo mundo se cala. E que oração em línguas é essa? É movida pelo Espírito ou é movida pela pessoa que está coordenando? Entende? Ou então a pessoa está lá orando em línguas, aí ela fecha um olho e abre o outro assim, né? E fica olhando se o coordenador ainda está rezando em língua, né? O coordenador está aqui com os braços levantados, na hora que o coordenador baixa o braço, aí pronto, termina a oração em línguas, acabou-se. Não, a oração em línguas ela é conduzida pelo Espírito. É uma oração do Espírito. Então é aquela oração onde o Senhor me move. Aí tem grupo de oração que só ora em línguas, quando o coordenador diz, nesse momento oremos em línguas, aí parece uma coisa assim, parece que liga o botão, aí começa, aí não para mais, né? Porque o pessoal vai ali no automático até mandar parar, né? Até mandar parar, e vai. Se o coordenador não der outro direcionamento, passa 3 horas orando em línguas, igual bebo descendo em ladeira, né? Como se diz, né? Então, a oração em línguas ela tem aquele início e ela mesmo termina por ela. Agora, claro, ela só termina se a gente estiver se deixando mover. Porque se a gente estiver no automático ali, está pensando em outra coisa e orando em línguas. Não, aí ela não termina nunca, né? Porque fica naquele automático. Então é importante passar isso para as ovelhas. Falar dessa oração ungida, oração em línguas ungida. A oração em línguas, quando é ungida, ela tem uma harmonia. Ela tem uma harmonia de, na verdade, um coração que ora. Não é só a língua que se mexe, é o coração que vai se inflamando. Então a gente vê as pessoas orando juntas. Não é aquela coisa desarmônica que um está gritando, feito um doido, e o outro está rezando baixo, é uma bagunça. Não. O Espírito Santo harmoniza aquele povo, une aquele povo, gera uma unidade na oração. Então é muito importante essa unção da oração em línguas. E aí muitas vezes o Senhor, quando nós clamamos o Espírito, o Senhor pode conduzir direto ao momento de escuta. Ele é que sabe. Mas a gente sabe que no nosso grupo de oração também tem muitos momentos de louvor. E como é importante nós sermos esse povo de louvor. Um povo que louva o Senhor, que está sempre disposto a sair de si e exaltar o nome de Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. Ele merece, Ele fez tanto na nossa vida. E o nosso coração deve ser um coração inflamado de gratidão constante. Que, na verdade, quando começa um momento de louvor, já estava esperando mesmo aquele momento, porque já não se aguenta mais de tanta gratidão, porque Deus fez, porque Deus é, porque Ele é o nosso tudo, é o nosso Senhor, e eu o amo, e eu quero dar a Ele o que lhe é devido. E aí vão sendo tomados mesmo pelo louvor. Esse momento de louvor não deve ser simplesmente um momento de utilitarista, assim. Tem gente que vai para um momento de louvor só como um degrau para o próximo passo, que é o momento que eu vou receber as graças, né? Então, eu tenho que louvar bem, porque senão não vai ser boa a oração. Né? Não, o louvor não é em função de receber graças. A gente louva porque, antes de tudo, o Senhor é digno desse louvor. Basta a gente pensar no céu. No céu, os anjos, os santos,
eles não estão mais precisando de receber 1001 graças, não. Eles já estão dentro da graça, que é o próprio Deus, porque o céu é Deus. Então eles já receberam tudo. Mas o que é que brota do coração deles? Um amor profundo por Deus e uma gratidão profunda. Essa é a vida no Espírito. Essa é a vida do cristão. É louvar, agradecer, honrar. Então a gente louva e a gente agradece primeiro porque isso é devido a Deus. E o meu coração tem gratidão, o meu coração quer louvar. É claro que muitas vezes isso não me vem espontaneamente, né? Tem dia que a ovelha, né, cada um de nós está assim destruído, cansado, às vezes pelas lutas da caminhada e pela nossa visão pecadora, até um pouco cansado da caminhada, né? Às vezes ofendido até com Deus, não porque Deus ofendeu, mas porque eu, sendo pecador, acabo me apartando de Deus. Então, o louvor é difícil de sair do canto, mas a gente deve motivar esse louvor ascético, esse louvor que se violenta para dar a Deus o que é de Deus, né? Esse louvor que quer ir além dos meus sentimentos, das minhas resistências, mas eu quero sair de mim para dar a Deus o que é de Deus. E aí eu vou me abrindo ao Senhor para corresponder a esse amor dele. E aí que eu exalto o Senhor, eu glorifico o Senhor, eu honro o nome dele, que é digno, ele que venceu a morte, ele que vive eternamente com o Pai, ele que me deu tudo, ele que me criou, ele que me protege, ele que me salvou. E aí o louvor vai tomando conta do nosso coração. Então a música é para isso também. O canto é para a gente dar a Deus o que lhe é devido. E como é importante viver bem a dimensão da música no grupo de oração. Ensinar a música antes, para que as pessoas possam rezar com aquele canto. Ter um ministro de música. E aí impulsionar as pessoas a rezar bem com aquela música. E aqui a gente lembra Santo Agostinho, né, que dizia que quem canta reza 2 vezes. Então toda a música é para a gente se lançar em Deus. A música abre a nossa afetividade para Deus, para que Ele haja, né? Abre as portas da nossa alma para o Senhor agir como Ele quer, né? Então o louvor é essa atitude de dar a primazia a Deus, colocar de novo Ele no centro da minha vida, tirar todos os ídolos. Quando eu louvo, eu vou me desfazendo dos ídolos e vou dando o devido lugar ao Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e eu louvo e eu amo. Eu dou a Ele tudo o que lhe é devido. Tem gente que vai para a oração de modo tão interesseiro que o louvor dela já é só assim: eu te louvo, Senhor, pelas graças que Tu vai me dar no dia de hoje. Eu te louvo, Senhor, porque Tu está vendo o meu sofrimento. Eu te louvo, Senhor, porque Tu tens misericórdia de mim, né? Mas em cada frase tem ela na frase, né? Tem a própria ovelha na frase. Ela não consegue falar só de Deus. Então o louvor é para Deus, é em Deus, é centralizado em Deus. É um momento onde eu vou contemplar, junto com a corte celeste, o meu Deus, que é magnânimo, né? Que é belíssimo, que é o Senhor de tudo, e vou ser tomado por uma profusão de gratidão, de honra e de glorificação de Deus. Isso é um verdadeiro louvor, né? E aí é importante a gente saber que o nosso louvor é um louvor fervoroso, é um louvor intenso. Fervoroso, repito, não quer dizer gritaria, né? Mas algumas vezes quer dizer força na voz também, né? Força na voz que quer traduzir, na verdade, a força do coração, não uma coisa estéril simplesmente. Então esse fervor é muito importante. No Shalom não dá para ter aqueles louvor,
Então louve, meu irmão. Aí todo mundo diz, muito obrigado, Senhor, né? Por isso, por aquilo, aquilo outro. Não, né? Mas um louvor intenso. Obrigado, Senhor. E aí vai enumerando, né? E é importante saber que o nosso louvor, ele deve usar a inteligência. Tem gente que não pensa nisso. Nosso louvor não é uma coisa assim sei lá, que a gente vai sendo tomado de uma coisa assim automática, eu vou louvando. Aí tem gente que no louvor passa o tempo, glória a Ti, Senhor, glória, glória a Deus, glória, glória a Ti, Senhor, glória, aleluia. Que bom, Senhor, eu te amo, Jesus, que coisa boa. Tu és santo, 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 glória, glória a Ti, glória a Ti. É um louvor que não tem conteúdo nenhum. Será que Deus não fez nada na vida da pessoa, que ela não tem nada para agradecer? Então, no louvor, a gente se lembra dos feitos concretos do Senhor. Obrigado, Senhor, por aquela cura que você fez nessa semana na minha vida. Obrigado pela minha vida de oração, por aquilo que tu me disseste na oração. Obrigado, Senhor, por aquele milagre que tu fez na minha vida. Obrigado pela cruz que eu estou carregando, Senhor, que está tão difícil. Mas como tu estás fazendo e eu creio em ti. Obrigado pelo dom da esperança. E aí vai louvando por coisas concretas. E é por isso que é importante ir cavando do tesouro da nossa vida a gratidão, porque tudo é Deus quem dá. E esse louvor também, a gente cava do tesouro de tudo que Deus nos deu, da nossa gratidão, mas também do que Deus é. Porque Deus, só pelo que Ele é digno de todo louvor. Então, no louvor, eu vou enumerando as atribuições de Deus. Senhor, Tu és o bom, Tu és o Senhor. E eu te louvo e eu te agradeço, porque Tu vives eternamente, porque Tu vencestes a morte. E a gente vai glorificando como glorifica a comunidade celeste, que se une toda para glorificar o Senhor, que é todo digno de louvor. Então é importante essa questão do uso da inteligência, né? Não entrar ali num momento tão automático, não, mas cavar, eu quero louvar a Deus mesmo. Então é muito importante essa questão da inteligência. E aí, claro, que também o louvor em línguas faz parte dos nossos momentos de louvor. E aí a gente lembra nessa coisa de não ser automático, né, e tudo. Mas na unção. Como é belo um louvor assim, quando a gente vai rezar num grupo de oração, que o grupo louva de um modo que parece realmente que estão no céu, assim, uma experiência de céu, aquela harmonia, aquele canto que o Espírito vai suscitando, né? Ainda me lembro uma vez que a gente estava no Paulo Sarazate, e Deus nos deu um louvor em línguas tão harmônico que ele ia como que em ondas assim, né? Em aquele momento intenso, né? E aí suavizava, e depois vinha aquele momento intenso e suavizava. E a gente ia vendo que só o Espírito Santo podia fazer de uma multidão daquela, uma oração tão harmônica. Foi uma experiência de céu que a gente teve. E assim, cada grupo de oração deve ser essa experiência de céu, da condução do Espírito. E claro que todas as nossas orações comunitárias devem ser momentos de escuta de Deus também. Momentos em que Deus nos fala. Deus fala para alguma ovelha em especial, mas é importante saber que na oração comunitária, Deus deve falar para aquela pequena comunidade também. Então é aí que Deus vai falar para o grupo. Então Deus pode falar para o grupo que o grupo está entrando num tempo de graça, está entrando num tempo de obra nova. Ou Deus pode falar para o grupo que ele está arrefecido, que precisa retomar. Ou Deus pode conduzir ao grupo a uma intercessão forte pelas ovelhas que estão distantes. Ou Deus pode conduzir a uma nova efusão do Espírito Santo. Aí o Senhor vai falar para o grupo, né? E aí o momento da escuta carismática, onde o Senhor vai falando por cada dom que Ele vai dando.
em cada irmão, né? Até que a comunidade orante, preste bem atenção, até que a comunidade orante não esteja na unção da oração, mas esteja dispersa, devemos continuar louvando. E o coordenador deve ir ministrando com fervor esse louvor. Porque às vezes a gente está aqui no louvor, aí o louvor nem pegou direito, as pessoas estão completamente dispersas e tudo, aí já começa aquela oração em línguas que já é uma escuta. Aí o negócio parece que não pegou, é igual o fogo que não pega. Né? Não pega, se apaga. Aí pronto, daqui dá 20 minutos de oração, ninguém sabe mais o que fazer, porque está todo mundo disperso, acabou-se. Né? O pobre do coordenador fica doidinho. Né? Mas por quê? Porque as pessoas não foram introduzidas na oração. As pessoas não abraçaram aquele momento, não saíram de si, não colocaram Deus no centro e só a partir dali se lançaram na escuta do Espírito. Né? No momento de escuta, todos devem se abrir aos dons. Todos. Claro que o Senhor não é obrigado todo mundo ter uma emoção. Né? Não é obrigado. Mas todos têm que estar abertos. E o pastor de grupo de oração deve ter uma atenção toda especial para aquelas ovelhas que nunca proclamam. Com toda a caridade deve ir buscando as causas, rezando sempre por ela, por uma nova efusão no acompanhamento, para que ela se abra a esses dons carismáticos. Então, todos devem se abrir aos dons. Se abrir aos dons é uma questão até de caridade, porque ali eu não estou naquela oração só por mim, mas eu estou naquela oração também pelos outros. O Senhor quer falar por mim para os outros. Então eu preciso, até por caridade, me abrir ao que o Senhor quer falar, certo? E é importante a gente falar nesse momento de escuta também no processo interior de discernimento das emoções que cada ovelha deve ter. Cada grupo vive a sua dinâmica em termos de abertura ao Espírito. Tem grupo de oração que ninguém se abre, então a gente tem que motivar mais. Né? Dizer até para a ovelha, olha, se abra, se não for de Deus, vai passar. Né? E aí é importante pisar mais no acelerador, vamos dizer assim, né? Motivar as ovelhas que se abram, tirar o medo. Né? Mas já tem grupo de oração que, graças a Deus, eles não precisam mais pisar no acelerador, porque já estão desenfreados, né? Um pouco. Né? Então, graças a Deus, eles já proclamam bem. E isso é bom, isso é muito bom. Né? Mas na medida que o grupo chega nesse momento, é importante eu ir falando do processo de discernimento de uma emoção. Né? Eu não devo proclamar no primeiro segundo que a emoção vem, não. Puf, sabe, proclamando. Né? Porque eu tenho que fazer um pequeno processo de discernimento dentro de mim. Né? Existem alguns parâmetros para o discernimento de uma emoção. Claro que o primeiro é a coerência com a doutrina da igreja e a palavra de Deus. Ninguém pode. Uma emoção, de certa forma, é uma pequena revelação particular. Né? Ninguém pode ter uma revelação particular que contrarie a grande revelação que nós já tivemos de Deus. Né? Então, sei lá, a pessoa tem uma emoção. Eu estou tendo a emoção que Nossa Senhora, na verdade, não foi virgem no seu matrimônio e tal, não sei o que. Pode repreender e mandar calar. Está entendendo? Então, não existem emoções que sejam contra a palavra de Deus e a doutrina. Mas isso aí eu acho que já é bem claro para a gente. Mas um ponto também de discernimento das emoções. Né? Importante a gente saber que a oração comunitária, ela tem um fio condutor que Deus vai dando. Existe uma unidade. Né? Então, vamos dizer, Deus começou a falar de arrependimento. Arrependimento, né? Arrependei-vos e isso e aquilo. Aí daqui a pouco a pessoa tem uma emoção. O Senhor está me dando uma emoção que esse é um momento importante de fraternidade nosso. Cada irmão deve se amar e se abraçar agora e tal, não sei o quê. Não tem nada a ver. Eu estava conduzindo para o arrependimento e a pessoa teve uma emoção que
tirou foi a rota da oração todinha. Então as moções, elas devem ir se completando. Claro que o Senhor não vai falar só uma coisinha ali e vai ter só aquele remazinho ali. O Senhor pode falar de um modo mais amplo também. Mas é muito estranho quando um fala de cura, aí o outro já está falando de louvor, e o outro está falando de fidelidade. Aí, ninguém sabe nem para onde é que está indo na oração. Então o Senhor tem algo concreto a falar para aquele povo. Tem uma obra a ser feita dentro daquela oração. Que no final, inclusive, a gente vai poder partilhar. Né? Nós sentimos que o Senhor hoje veio nos falar de um amor renovado à palavra de Deus. Né? Por aquela visualização que o irmão teve, por aquela visualização que ele teve, por aquela palavra que a gente abriu, por aquela profecia que foi proclamada. De diversas formas, o Senhor foi completando a obra. Uma oração de cura, né? Uma oração onde o Senhor quer curar e os irmãos rezaram uns pelos outros e Deus foi curando e tudo. Uma oração de reconciliação. Né? E aí o Senhor vai conduzir na liberdade do Espírito, mas é muito estranho essa uma oração despedaçada demais, que ninguém sabe para onde é que vai. Então é importante orientar isso às ovelhas. Né? É importante também os choques de emoção. Né? Um começa a proclamar aqui, o outro começa a proclamar junto. Aí, se é dois, um que tem inveja do outro, aí fica falando mais forte, que é para poder engolir a emoção do outro, que é minha vez. Né? Não, né? Ter paciência. Né? Inclusive, a gente orienta que entre uma emoção e outra, se pode ter um tempinho. Né? Volta a orar em línguas, né? E o Espírito Santo vai agindo até que o Senhor fala de novo. Né? Então, ter tranquilidade, não precisa também ter agonia de proclamar. Quando ele terminar essa emoção aí, eu vou proclamar a minha, peraí. Né? Não precisa disso. Né? É o Senhor quem vai conduzindo pela emoção que Ele me deu ou pela que o outro deu. Né? A gente já sabe. Também, um dos pontos de discernimento é sempre fica me vindo aquela mesma coisa, né? Toda oração comunitária me vem a mesma emoção. Não, aí é meio estranho. Né? Eu mesmo posso olhar para mim e dizer, não, peraí, tem alguma coisa errada. Né? E às vezes quando o grupo, vamos dizer assim, é muito aberto, a gente pode até indicar para algumas ovelhas, né, que quando elas sentirem uma emoção que ela tiver dúvida, ela pode pedir ao Senhor que coloque no coração de outra pessoa também. E aí o Senhor vai colocar e a coisa vai se encaixar. Depois a ovelha que teve essa emoção e que esperou esse tempo, ela vai poder dizer, confirmo, porque o Senhor também colocava no meu coração isso, aquilo outro, Né? Cuidado no grupo de oração também com os recados. Tem gente que dá recado na hora da emoção, né? Então, tá lá no grupo de jovens, aí a menina tá caminhando com o menino, né, e tal, não sei o quê. Aí ela pega e diz, o Senhor está dizendo que as pessoas que estão se abrindo a novos relacionamentos se apressem, porque esse é o tempo da graça, né? Então, é um nítido recado para a criatura que ela está caminhando para ver se ele toma uma decisão, né? Então, ou então o Senhor está dizendo que nós somos muito falador um do outro, né? Porque esse grupo nós temos muita fofoca e que o Senhor quer acabar com isso aqui no nosso meio e tal. Quer dizer, a pessoa tira do seu próprio coração, né? Tira da sua própria cabeça. Aquilo ali que ela acha que Deus está falando. O pastor depois deve chamar essa pessoa e com muita delicadeza ensinar o processo de escuta de Deus, né? Porque essa pessoa talvez às vezes faz isso na melhor das boas intenções. Ela vê que o grupo tem aquele defeito e quer fazer aquela pregaçãozinha dela ali naquele momento. Às vezes com a melhor das intenções, mas não foi Deus que falou. Né? Outra coisa é cuidar também com as moções longas demais. Né? O Senhor está me dando uma visualização de uma árvore.
Essa árvore tem uma raiz tão profunda que eu estou vendo aqui que ela atravessa a terra toda e chega lá do outro lado da terra. E assim o Senhor está nos falando de missionariedade. Essa árvore é muito frondosa. Essa árvore tem umas folhas muito verdes, cheias de vitalidade. Então o Senhor quer também nos falar da vitalidade. E os frutos? Essa árvore é cheia de frutos. Esses frutos são grandes, frutos enormes, que caem e tem um navio que pega esses frutos e leva para o outro lado do mundo. Então são os frutos da nossa missionariedade. E o Senhor... não tem que aguentar, é uma novela, né? Uma moção dessa. Então, as moções são palavras poderosas que vêm de Deus. Né? Que Deus fala ali e a gente sente aquela palavra que tem um peso sadio. Assim, a mão poderosa de Deus que vem, buf, né? Age no nosso interior. Né? Manifesta o poder dele, abre um caminho no nosso coração. Né? E aqui, claro, caberia toda uma oficina dos dons para esse momento da escuta. E aí, o pastor de grupo de oração deve sempre estar retocando um pouco a oração comunitária do grupo. Se você vê que o seu grupo está usando mal algum dom, né, você deve corrigir com caridade, né? Por exemplo, uma pessoa que sempre proclamam toda semana essa criatura tem um canto em línguas que demora 5 minutos. E quando termina, não tem a interpretação. Porque geralmente quem tem o canto em línguas tem que ter a interpretação, né? Ou então que outro interprete, mas geralmente é a própria pessoa que proclama que tem a interpretação. Né? Aí passa aqueles 5 minutos, aí não tem proclamação. Parece que vai quebrar a oração no meio. Vai dispersar o povo. Muito diferente de um canto ungido. Né? Então, se é só uma ovelha, eu devo no acompanhamento, né? Ou então no final do grupo eu chamo ela para conversar, explico, né? Claro, se a coisa prossegue, né? Não precisa ficar também toda semana ficar corrigindo o grupo, ou toda semana ficar corrigindo uma pessoa. Mas se eu percebo que a coisa está degringolando, né? Então eu corrijo ou o grupo todo, ou então aquela pessoa. Por exemplo, se o grupo está atropelando as moções, uma moção atrás do outro, e um fala por cima do outro, e não tem paciência, ou então as moções tudo dispersam para cada lado. Mesmo que já tenha tido essa pregação, eu devo retomar, né? Devo dizer de novo. Né? Uma pequena observação, depois da partilha da oração e tudo, não faz mal a ninguém. E é até bom nessa oração, ou nessa pregação que você vai dar, você já dizer. Se você é o pastor do grupo de oração, você já dizer que de vez em quando você vai estar renovando esse tema para eles. Para que a oração comunitária seja sempre um momento de poder, um momento de graça, um momento segundo a nossa espiritualidade, segundo o que Deus quer para nós. Né? E é comum também nas nossas orações comunitárias que, tendo escutado o Senhor, se promova um momento de resposta também. Se ministre um momento de resposta ao Senhor. O Senhor falou, o Senhor conduziu, pois agora o povo que escutou o Senhor quer dizer o seu sim, quer aderir àquela obra. Então, por exemplo, Deus está falando do amor esponsal e falou e tocou e um teve uma visualização, outro teve uma emoção e um canto em línguas e a gente foi sentindo realmente pelas profecias o nosso coração se inflamando e tudo. Então, de acordo com a condução de Deus, Ele pode conduzir para um momento de cantar uma música de amor esponsal, por exemplo. Vamos ficar de pé, erguer os nossos braços e vamos proclamar o nosso amor ao nosso Senhor. E aí canta Marte Mais, né? Ou Inflama-me, né? E aí canta uma música de amor esponsal e aquele momento vai ser o momento onde eu vou aderindo à graça que Deus está fazendo. Então é muito importante. Então se Deus falou, de acordo com o que Deus falou, Ele vai conduzir também um momento de resposta. Então conduzir um momento de silêncio, né? E nesse silêncio, meu irmão, vai respondendo ao Senhor essa graça que Ele lhe pediu, né?
Um momento, se Deus pediu uma radicalidade evangélica mais forte, né? E Ele conduz ao silêncio. Então, meu irmão, vá aderindo a essa radicalidade, vá vendo que na sua vida ainda não corresponde. Vá dizendo sim ao Senhor no silêncio do seu coração. Ou com as próprias palavras, o Senhor vai inspirar o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para se responder, né, ao que Ele está fazendo. Né? É um momento em que a gente escolhe uma música mais temática, mais dentro daquele tema que o Senhor está falando. Se está falando de batalha espiritual, que Ele vai vencer e tudo, Então a gente bota uma música de batalha espiritual, né, para que o Senhor concretize a obra. Então o Senhor vai conduzindo a esse momento de resposta, né, para selar a obra que Ele começou a fazer. Muito importante também, ainda sobre o momento de escuta, tem grupo de oração que, na medida que se proclama uma, duas moções, todo mundo se cala. Isso não é bom. É importante que entre uma moção e outra a gente sustente a oração em línguas. Vá deixando o Espírito ir conduzindo, porque a oração em línguas, que foi que a gente aprendeu na oficina? A oração em línguas é o dom que é a porta de entrada dos outros dons. Então, às vezes, fazer logo aquele silêncio assim, o pessoal começa a se dispersar, vai sentando, se acomodando e tudo. Não, a gente precisa continuar na unção. Continuar na unção. Então é isso. Então até aqui tudo que nós falamos é que você, pregador, pastor, deve reproduzir para as ovelhas. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para tocar em alguns pontos da coordenação da oração, da condução da oração, que são muito importantes, né? Que serve para você, pastor de grupo de oração, se você for um núcleo, serve para quando você for coordenar a oração, mas seria muito interessante que, se você não é o pastor, você diga ao pastor que existe um pedaço nesse DVD que foi feito para ele, né? Para o coordenador da oração, certo? Ele que sempre, geralmente, coordena a oração, ele tem que saber desses pontos, certo? Então, primeiro ponto para a condução da oração. A primeira coisa, a gente precisa ser humilde para coordenar uma oração. Porque a gente é claro que vai estar ali exposto. Claro que às vezes uma oração vai sair bem coordenada, às vezes não vai sair muito bem coordenada, né? E na verdade a oração não depende só do coordenador. Então a gente tem que ser humilde para se lançar nos braços de Deus e não ficar aperreado, querendo conduzir a oração, preencher a oração, fazer do jeito que eu penso, porque senão eu vou dar vexame, aí acaba com a oração. Então, a condução da oração é uma unção que Deus dá e Ele é quem vai guiando. A gente tem que ir escutando, na verdade, o Espírito que vai nos movendo. É muito importante isso. Não ficar ali, meu Deus, chega, já vão ficar em silêncio. Já vão ficar, aí motiva aquela, não sei o quê, ficar perreadinho. Não precisa disso. Tenha humildade para estar diante de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Coordenar a oração não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Mas nós precisamos tirar esse medo de nos expor. O pastor de grupo de oração já é uma pessoa exposta. Já é uma pessoa exposta. E aí, claro, né, tudo está muito ligado à minha vida de oração. Tenho que ser uma pessoa de oração, uma pessoa de escuta de Deus. Porque se não for, realmente eu não vou saber conduzir uma oração comunitária, né? Mas ser humilde, certo? Rezar junto com o povo para se deixar guiar. Tem gente que vai coordenar a oração, aí ela já vai com a oração toda esquematizada na cabeça, né? Cantar música tal, depois música tal, depois música tal. Depois eu faço 5 minutos de oração em línguas. Não, pensando melhor. Vou botar uma oração espontânea aqui depois dessa segunda música aqui. Aí oração em língua. Aí depois a gente entra na escuta. Depois. Não. Isso daí não é condução da oração, né? Condução da oração é rezar junto com eles e Deus ir guiando. Deus ir guiando. Até mesmo porque muitas vezes o coordenador
vai contribuir até pouco pela oração, porque Deus vai arrastando o povo de uma forma, né, que você precisa fazer muito pouca coisa. E a melhor oração é essa, aliás, né, em que o coordenador tem que falar muito pouco, né, porque Deus já foi conduzindo. Na verdade, o coordenador da oração, ele é um indicador do caminho, na verdade. Ele não é o motor da oração. Tem gente que confunde. Que a oração, a pessoa quando vai coordenar, diz, eita, que agora a oração depende de mim. Aí a criatura, aí vai ministrar o louvor, aí diz, meus irmãos, vamos agora louvar o Senhor, louve pela sua família, louve pela sua vida, louve pelo próprio Senhor que vive eternamente, Ele que é rico em glória, louve, louve, louve porque Deus é tudo, louve porque Deus é o Senhor, e louve mais forte, vamos meus irmãos, e louve porque você tem saúde, e louve. A pessoa já está louvando e pedindo para o coordenador calar a boca para ele poder louvar em paz, né? Já está dizendo, pois tá bom, estou louvando, fica calado aí, deixa eu louvar, né? Só falta isso. Então o coordenador ele não é o motor da oração, ele vai indicando o caminho. Ele vai motivar uma oração, diz ali 1, 2, 3 frases, 4, pronto, tá bom, deixa o povo rezar. Não é para ficar tentando arrastar o povo, não. Deixa, o Espírito é quem conduz. O Espírito é quem conduz. Se você sente que deve ter um momento, que o povo precisa de um momento, que a gente poderia chamar de uma munição, né? Um momento assim mais intenso em que você precisa ir ministrando pelo que você vai falando, faça isso no início da oração. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Nós estamos diante do nosso Senhor. Ele está vivo aqui no meio de nós. E aí, se você sente que o Espírito Santo está lhe inspirando essa munição, que a gente chama assim, né, de ministrando a oração no interior das pessoas pelas suas palavras, né? Então faça no início da oração, ou faça no momento conveniente, mas não atropele o seu ministrar a oração com a oração do povo, né? Porque senão não vai ter oração, certo? Quando for ministrar música, a gente precisa não atrapalhar também a música. Aliás, aqui um parêntese, música, a gente só deve ministrar a letra em ultimíssimo caso. Porque, na verdade, a gente deve ensaiar a música antes e as pessoas deveriam ter o cantar, para poder seguir a letra ali e rezar com aquilo. É muito ruim você estar ali na oração e a pessoa está repetindo a letra direto nos seus ouvidos aqui, ó. Ninguém consegue nem rezar direito. Amar-te mais que tudo. Aí fica aquele negócio, né? Ninguém consegue rezar direito. Não, é para a pessoa cantar rezando, né? Claro que em determinado momento eu posso dar uma ênfase numa parte da música, né? Dizer com mais fervor, com unção, aí e jogar o povo para Deus, se o Senhor me inspira, claro, né? E aí muita atenção também na voz, porque tem coordenador que é muito gasguito, entendeu? E grita, e vamos louvar o Senhor. Que aguenta um negócio desse? Tem que ter a voz firme, para que todo mundo ouça, mas não precisa de grito, não precisa estar gritando, entende? Até mesmo porque, como eu já disse, o nosso ambiente de oração é um ambiente harmônico, né? Um ambiente harmônico de oração. E em relação à harmonia, o Moisés fala muito dessa questão, né? Até nos momentos de louvor. Os momentos de louvor não são momentos de histeria coletiva, não. Parece que está tudo doido, gritando e tal, não sei o quê. São momentos intensos, são momentos fortes, onde a gente pode até falar de modo mais forte, mas tudo com unção, com condução de Deus, né? Então é isso, que Deus abençoe vocês e unja a cada um para conduzir bem o seu grupo, para viver essa vida de oração pessoal que transborda na oração comunitária, né? Então que Deus abençoe, né? E não esqueçamos de também dizer isso para as ovelhas, me lembrei agora, né? Não existe oração comunitária boa se ninguém está rezando em casa. Não existe.
Se as ovelhas não têm vida de oração, não vai ter oração comunitária que preste. Então, advertamos também sobre isso. Deus abençoe, fiquem com Deus.